Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Seridó Espírita para mais uma noite no Café com Kardec e amigos, a sua noite de segunda-feira, a nossa também, o qual a gente sempre traz convidados para conversar sobre um tema, para estudarmos um pouco mais sobre Espiritismo e para tirar também as nossas dúvidas. Então você já sabe que durante todo o nosso programa você pode ir colocando as suas perguntas, preferencialmente sobre o tema, sobre o Espiritismo também, para que no segundo momento a gente possa encaminhar essas dúvidas para os nossos convidados, que hoje não será um único convidado, seremos 3 participantes falando sobre esse tema, sobre a arte na construção do ser, música e poesia. Se inscreva em nosso canal, participe para conhecer do canal Seridó Espírita, você que se encontra também em um dos nossos parceiros, né? O link encontra-se aqui na descrição e conheça todos esses parceiros que fazem parte da transmissão e divulgação do Espiritismo. Rede Amigo Espírita, TV7, Rádio Portal da Luz, Web Rádio Fraternidade, TV Secal. Isso, são esses hoje. Então, eu vou convidar aqui para a tela, para participar junto comigo, os nossos outros 2 convidados que iremos conversar sobre esse tema, né? Eu vou colocar uma música já para a gente começar, antes da fala deles, tá? Segurem aí, Adriana e Wesley. Colocar uma música para a gente começar essa nossa discussão e o momento de arte a gente vai fazer no meio, tá? Mas hoje serão vídeos e eu deixo aqui com vocês a música cantada aqui pelo amigo Adriano. A música És de Deus. Raio de luz vindo do sol, qual farol a cintilar, resplandeceu, mostrou o caminho a percorrer. A escuridão cedeu lugar, um desejo de transformar, seguir e amar, compreender as lições para toda a vida. Abre as portas do coração, ampare e auxilia o seu irmão, desfaz a dor, transforma, renova e faz renascer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. És de luz, és de Deus, és de amor. Amai-vos, são asas a voar. Instruí-vos, porto seguro para pousar. Amai-vos, são asas a voar. Instruí-vos, porto seguro para pousar. A escuridão cedeu lugar, um desejo de transformar, seguir e amar, compreender as lições para toda a vida. Abre as portas do coração, ampare e auxilia o seu irmão, desfaz a dor, transforma, renova e faz renascer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. És de luz, és de Deus, és de amor. Amai-vos, são asas a voar. Instruí-vos, porto seguro para pousar.
asas a voar. Instruí-vos porto seguro para pousar. Amai-vos, instruí-vos para pousar. Olha, Adriano, uma belíssima interpretação da música És de Deus, né? Aqui trazendo uma lembrança de um dos primeiros momentos que foi as lives dos Amigos e Canções que aconteceram aqui pelo Seridó Espírita, não é isso? Seja bem-vindo, Adri. Isso, Alisson, meu querido Wesley Gama, a todos e todas vocês do Seridó Espírita, a você que está em casa, olha, meu fraternal abraço neste momento, né, para se discutir a arte na construção do ser. Um tema extraordinário, seguramente tem muito pano para manga, para a gente refletir, para a gente analisar. Wesley Gama, seja muito bem-vindo também aqui. Agora, hoje como convidado, né? Hoje não está como mediador, está como convidado aqui para conversar conosco sobre esse tema. Muito bem, boa noite, Alisson. Boa noite, Adriano, queridos amigos. É uma noite especial, porque estamos aqui para falar de arte, que é uma coisa que nos toca, nos preenche tanto, né? E eu fico feliz estando aqui, seja como mediador do café, seja como participante. A gente fica feliz demais em participar. Sim, sim, sempre muito bom trabalhar, né, pelo Espiritismo. Então, como já é de costume, vamos dar prosseguimento ao nosso café, na divisão das 3 falas, os 3 aqui, nós 3 participaremos dessa fala inicial, e em seguida nós teremos o segundo momento, que é de bate-papo e de perguntas e respostas vindas do público. Então, Adriano Gomes, deixo com você a palavra nesse primeiro momento, e em seguida a gente traz o Wesley, e eu finalizo o primeiro momento com a minha fala sobre o tema. Muito obrigado, Alisson, mais uma vez. Eu fiquei até emocionado, não sabia que você ia veicular esse vídeo. Realmente é um vídeo, não é tão antigo assim, mas foi uma das nossas primeiras lives, né, do Amigos e Canções. E você colocou aqui nos bastidores, Alisson, Adriano tão magrinho, de fato. Em pouco tempo, com tanta loucura que tem acontecido aí, nesse intervalo eu ganhei uns quilinhos a mais. Mas essa música És de Deus reflete bem a nossa temática da noite de hoje, a arte na construção do ser, a arte na construção do ser. E aí eu começaria, lógico, eu começaria falando de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano tem um conto que é muito curto. Ele é curto para dizer longe, é curto para falar muito, é curto para sintetizar, na verdade, o que seja arte. Eduardo Galeano, então, vai dizer assim, chama-se A Função da Arte, é o título desse conto, Eduardo Galeano, e ele vai falar. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, aguardando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta imensidão de mar, e tanto seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza.
e quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: Pai, pai, me ajuda a olhar. Então, veja só, Eduardo Galeano vai trazer este conto para mostrar o que de fato é a arte. A arte é tudo aquilo que impacta, que afeta o sujeito, capaz de deixá-lo mudo de beleza. E se a gente fosse ao pé da letra mesmo, nós poderíamos dizer que a arte é a expressão simbólica e que é através dessa expressão das diversas linguagens é que a arte vai, portanto, afetar o indivíduo. Quer seja ela através da poesia, da música, das artes plásticas, das artes cênicas, da fotografia, da poesia, da literatura de uma maneira geral. Então, se é arte, a arte é linguagem. Se é linguagem, portanto, comunica. E se comunica, cada espectador desse mundo da arte é que vai estabelecer essa relação, este contato com a arte e atribuir os sentidos que perpassam por qualquer que seja a obra de arte em qualquer segmento em que ela esteja ancorada. Então, a arte, nós poderíamos dizer, tem essa função utilitária, que é representar o mundo, ao mesmo tempo que nos afaga e que nos distancia deste fardo, muitas vezes, pesado, que o mundo apresenta para cada um de nós. Então, a arte é a liberação da alma, quando nós nos identificamos com a arte, quando nós formulamos uma espécie de conexão com aquilo que eu estou presenciando enquanto espectador, enquanto receptor daquela obra de arte. Então, é uma pintura, a arquitetura, o desenho, a escrita, a música, a dança. Então, essas diversas e variadas combinações vão resultar no universo artístico. E aí, Cecília Meirelles já dizia, né, que eu canto, porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Olha só, eu canto porque o instante existe. Então, a arte consolida a presença do ser humano em seu espaço geográfico, social, cultural. E eu canto porque o instante existe e minha vida está completa. Então, eu me preencho, eu estabeleço, portanto, esta aquisição simbólica no meu mundo de representações para me preencher. A arte, quando me preenche, traz uma espécie de fruição. E essa fruição, que é o prazer artístico, vem sob forma de catarse. O que é a catarse, se não essa eliminação da psique? E aí, quando eu me encontro com a arte, gente, é uma fruição, é um prazer estético que eu sinto. E não é à toa que muitas pessoas, de tanto impacto que sentem diante da arte, muitas vezes se emocionam, muitas vezes choram, muitas vezes
manifestam um sentimento emocional que é produzido pela arte. Então, a arte, na construção do ser, já nos permite enxergar que este ser, em permanente construção, é permeado pela arte, porque nós somos seres de arte. Nós vivemos num mundo de linguagens diferentes, e a linguagem e a arte está em toda parte, tanto quanto a linguagem está em toda parte. Então, não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Então, essa é a função do poeta, é traduzir através da palavra, através da expressão literária, o mundo que nós vivemos. E aí Flor Bela Espanca, essa poetisa portuguesa que nos trouxe pérolas belíssimas no campo da poesia, vai dizer em uma das suas mais lindas poesias, que se intitula Ser Poeta, e ela vai dizer assim: ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem beija, rei do reino de Aquém e de Alendor, é ter de 1000 desejos o esplendor e não saber sequer que se deseja, é ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor, é ter fome, é ter sede de infinito, por elmo as manhãs de ouro e de cetim, é condensar o mundo num só grito. E é amar-te assim perdidamente, é seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. Então, Flor Bela, esta poetisa do século XX, que nasceu no dia 8 de dezembro de 1894 na cidade de Vila Viçosa, em Portugal, e vai morrer no dia 8 de dezembro de 1930 em Matosinhos, próximo à cidade do Porto. Ela, então, vai desenvolver e traduzir nesta expressão do que significa ser poeta, que é ser mais alto, e é ser maior do que os homens. Isso sim é que é ser poeta. É ser mendigo e dar como quem seja rei do reino de Aquém e de Alendor. Então a poesia, pessoal, a poesia nos encanta, nos enche de contentamento e nos transforma as horas de pesar em momentos de contentamento. Ora, quem nunca se deparou aqui em um dos poemas deste lindo livro, o primeiro psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, ele que escreveu há 89 anos atrás, ele estava escrevendo o seu primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo, que foi e continua sendo um farol a iluminar o movimento espírita brasileiro, através de vários poetas e poetisas que mantiveram neste texto, neste livro, a mesma fidelidade de sempre, como eram na condição de encarnados. E não poderia deixar de citar aqui
a nossa queridíssima Alta de Souza. Alta de Souza, que nasceu, viveu aqui no nosso município vizinho de Natal, Macaíba. Alta de Souza, irmã de outro querido Henrique Castriciano de Souza, outro escritor e poeta. Ela que vai falar como espírito, o Senhor vem, que diz assim: e eis que ele chega sempre de mansinho, haja sol, faça frio ou tempestade. Veste o manto do amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho. Vem, vem ao nosso amargoso torvelinho, traz a sombra da vida a claridade. E os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho, como um sol que dá vida sem alarde. Vem o Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. É por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia. Alta de Souza, o Senhor vem. Então a poesia, na construção do ser, tanto quanto a música, representa essa oportunidade de transferir para as nossas almas sombrias aquilo que há de maior excelência, que é o jogo das palavras edificantes, para que nós desfaçamos aqueles instantes terríveis de angústia, de dor e desespero, e nos promova a condição de um prazer, de uma fruição e de um contentamento interior, porque esta é a função da arte. Então, tanto quanto o menino Diego, que não conhecia o mar, imagine você, a criança que não conhece o mar, e o pai na condição de mediador, que já conhecia o mar, pela primeira vez foi levar o filho Diego para que tomasse conhecimento diante daquele mar infinito aos seus olhos. A criança e o pai chegam diante do mar e o menino, depois de muito caminhar, de subir e descer colinas, mas a sua expectativa era muito grande de conhecer esse algo desconhecido. Chega diante do mar, o menino nada diz porque ficou mudo de beleza. E como não conseguia traduzir aquela expressão grandiosa, o menino olha para o pai e diz: pai, me ajuda a olhar este mar. Quantos e quantos Diegos nós temos na vida que enxergam o mar pela primeira vez, e ainda que na condição de adultos, tornam-se crianças, porque não faziam ideia do que seria o mar ou do que fosse o mar. Então, a vida é assim, pessoal. A vida é arte. É arte de Deus. É a sublime arte de Deus, cujo verbo maior vai se tornando e se perpetuando em nossas existências através da reencarnação e nos promovendo, sim, enquanto seres humanos, na construção da nossa personalidade, da nossa identidade, rumo
ao infinito, rumo à nossa escala evolutiva. Muito bem, Adriano. Obrigado por essas palavras maravilhosas. E eu estava pensando aqui comigo dessas coincidências constantes que acontecem dentro dessas atividades espíritas, porque nós nem combinamos exatamente o que cada um ia falar, e você trouxe de uma forma muito profícua, muito majestosa, uma ampla visão sobre a arte e o seu papel na sociedade como sensibilizadora das pessoas, como catalisadora das nossas emoções. E eu tinha preparado aqui uns textinhos onde o assunto afunila para dentro do espiritismo. E aí você dá essa cama, essa visão da arte, que é a base, realmente, a partir da qual, dentro da arte espírita, nós trabalhamos. E aí eu fui atrás de um texto da Federação Espírita Brasileira, aprovada pelo Conselho Federativo Nacional, do ano 2010, que se trata exatamente da arte espírita. E eu trouxe um trechinho que eu achei interessante para a nossa reflexão, e nesse material a Federação Espírita Brasileira nos diz que a arte espírita é uma manifestação cultural dos espíritas, que se propõem a aliar os princípios e valores éticos e morais do espiritismo às manifestações artísticas em geral. Então, a ética, a moral vai, então, estar por trás dessas manifestações artísticas espíritas. Por meio, então, essas manifestações artísticas, essas manifestações da arte-educação. A arte como um processo de educação do espírito. Essa arte estando, então, também a serviço do bem, obviamente, e do belo. Entrando aí no campo do belo, toda a filosofia da estética, toda a metodologia aplicada a cada arte específica, e aí nós temos, por exemplo, o campo da música, com toda a sua teoria como base. No campo da literatura também, toda a teoria da literatura, toda a estética, o formato, o conteúdo aplicado à literatura como uma forma de manifestação artística através da palavra. E aí ainda diz o texto que a arte espírita traduz os postulados espíritas em seu conteúdo, na finalidade e na intenção que inspirou o processo criativo, e na nascente do coração que se propõe a servir. A arte espírita tem por objetivo a divulgação da doutrina espírita. Importantíssimo essa fixação do pensamento. Aliada ao entretenimento e à educação. E eu gostei muito da colocação dessa palavra entretenimento, porque, como bem a Adriano nos trouxe aqui exemplos de poemas, a arte ela serve como uma fruição, um momento, inclusive, de ócio criativo, como se chama dentro do campo da arte, que é aquele momento em que você se dedica à contemplação de uma obra artística, e a partir daquela contemplação você também pode vir a criar ou apenas se emocionar, fruir aquela arte também como uma ação humana, a ação de vivenciar a arte, de deixar que essa arte transpasse sua alma e assim toque seu coração, te emocione e te leve a diferentes reflexões, a um mergulho interior. A arte espírita, então, tem por objetivo a divulgação da doutrina aliada ao entretenimento e à educação, à luz do Consolador prometido pelo Cristo. Esse é um trechinho que eu pensei desse texto da Federação Espírita Brasileira. E aí vamos para Obras Póstumas, de Allan Kardec. No livro Obras Póstumas tem algumas mensagens do espírito Rossini, que foi um grande maestro quando encarnado.
E aí, já que nós estamos ligados aqui no tema de música e literatura, nesses dois tipos de arte, aqui falando da música, Rossini nos diz assim: ó sim, o espiritismo terá influência sobre a música. Como poderia não ser assim? Seu advento transformará a arte, depurando-a. Sua origem é divina. Sua força o levará a toda parte onde haja homens para amar, para elevar-se e para compreender. Ele se tornará o ideal e o objetivo dos artistas, o espiritismo. Pintores, escultores, compositores, poetas irão buscar nele suas inspirações e ele lhas fornecerá, porque é rico, é inesgotável. E aí, aqui partindo para o campo da literatura, Adriano até trouxe um belo poema de Alta de Souza, aqui do Parnaso de Além Túmulo. Eu também estou com a mesma edição que Adriano está aqui. Belíssima edição do Parnaso de Além Túmulo. O primeiro livro, pessoal, psicografado pelo Chico Xavier. Eu acho muito interessante, Adriano, a simbologia, inclusive, de, num trabalho hercúleo, que hoje já remonta a mais de 500 livros publicados pela mão psicográfica do Chico Xavier. O primeiro livro, ao invés de ser um tratado sobre espiritismo, ao invés de ser um chamamento à teoria do espiritismo, não, ele é um livro de poemas, trazendo aí essa ideia constante também do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec dedica algumas questões à arte, pergunta aos espíritos sobre a importância da arte na nossa vida. E aí eles falam que a arte, sim, tem essa importância de elevar o pensamento, de conectar o homem com a verdadeira espiritualidade, de sensibilizá-lo e de fortalecê-lo para as lutas aqui na Terra. Mas eu queria trazer aqui da introdução do Parnaso de Além Túmulo, com a assinatura de Humberto de Campos, num texto a título de prefácio, em que ele nos diz assim: de pé os mortos. De pé os mortos. Todos aí estão, dentro das suas características, nos seus poemas. Os mortos falam e a humanidade está ansiosa, aguardando a sua palavra. Na atualidade, afigura-se-nos que os brados de todos os sofredores e infelizes da terra se concentram numa súplica grandiosa que invade as vastidões como o grito do valoroso almirante. De pé os mortos, de pé os mortos, exclama-se, porque os vivos da terra se perdem nos abismos tenebrosos. E os considerados mortos falam ao mundo na sua linguagem de estranha purificação, a linguagem da poesia. A linguagem da poesia. E aí, professor Adriano, amigo Alisson, muitas pessoas dizem: para que serve a arte? Para que serve a poesia? Para que serve a filosofia? As ciências humanas, elas padecem desse tipo de interrogação, não é? Porque em outras áreas, às vezes as pessoas não perguntam, porque estão mais prementes às necessidades físicas, por exemplo. Ninguém diz: para que serve um médico? O médico serve para salvar vidas. Para salvar vidas. E aí, por exemplo, sobre a arte, a literatura, a poesia, há estudiosos que dizem que nós estamos aqui nessa noite, eu, Alisson e Adriano, falando a língua portuguesa, porque um poeta como Luís Vaz de Camões, quando Portugal ainda estava se consolidando como um país, assim como os da Europa,
ali nos séculos 12, 13, 14, pouco antes da invasão do Brasil pelos europeus. Luiz Vaz de Camões escreve o seu livro Os Lusíadas, um livro de poemas, um dos primeiros e principais livros de toda a literatura portuguesa. E muitos estudiosos dizem que os Lusíadas ajudaram Portugal a se reconhecer como uma nação. E aí eu te respondo, veja a importância da arte, veja a importância da literatura, veja a importância da poesia. Um poeta ajudou a amarrar uma língua que nós estamos falando aqui nessa noite, aqui no Rio Grande do Norte, direto para o canal Seridó Espírita. Poderíamos estar aqui discursando em outra língua se não fosse um poeta, como o foi Luiz Vaz de Camões ao escrever Os Lusíadas. Até hoje, uma das principais obras da literatura portuguesa. E aí, Humberto de Campos nos diz: e os considerados mortos falam ao mundo na sua linguagem de estranha purificação, a poesia. Os filhos do infortúnio sentem-se envolvidos nessa onda divina. De pé, os mortos, e a humanidade sofredora sente-se no caminho consolador da sublime esperança. De pé, os mortos. Humberto de Campos. É isso, Alisson. Muito boa as falas dos meninos, né, de Adriano, de Wesley, quando traz essa abordagem geral, caminhando para a arte dentro do espiritismo, na construção do ser. E aí me sobra e fica eu a pensar, a analisar essa questão de como é que eu posso, trazendo esse funil para o espiritismo, aproveitar de toda essa arte, toda essa cultura, toda essa beleza na construção do meu ser, das pessoas que estão ao meu redor, da minha filha, do meu sobrinho, das crianças que se aproximam de nós, das próximas gerações. Como é que eu posso utilizar, se compreender e entender e ainda divulgar, como estamos fazendo aqui no canal do Seridó Espírita, nos mais diversos programas, a importância da arte para mim e para você. Na construção desse ser imortal, que passa pelas inúmeras experiências através da carne e fora dela, quando estamos desencarnados. Experiências que nos fazem esse processo, muito bem citado por Adriano, de evolução, de evoluir. Ambos os amigos trouxeram o livro Parnaso de Além Túmulo. A minha edição é diferente da de vocês, mas também estou aqui com a edição de Parnaso e retorno também, reforço a dizer que não é à toa que foi o primeiro livro que Chico Xavier psicografou. Além da simbologia da representatividade, da compreensão da realidade da vida pós o que chamamos de morte, por ser assinatura, porque aqui os espíritos não trazem a assinatura que era escrito em vida, o nome, apesar de que muitas das mensagens estão escritas iguais, mas traz a assinatura da linguagem poética de cada um. Onde mesmo os acadêmicos, quando analisam os textos de Parnaso de Além Túmulo, afirmam, olha, nós não podemos dizer que foi Augusto dos Anjos, mas toda a estrutura remete a Augusto dos Anjos. Se não soubéssemos que era uma psicografia, diríamos que este texto é efetivamente de Augusto dos Anjos. Para nós que conhecemos a realidade do Espírito,
compreendemos que é Augusto dos Anjos, trazendo através de sua pena, através das mãos de Chico Xavier, belíssimos poemas que nos deliciam ao recitarmos, mas também ao refletirmos sobre cada um deles. A arte, nesse processo de construção do quem eu sou, do ser, ela nos remete à nossa evolução devido ao belo. Vivemos muitas vezes em situações num planeta de expiação e provas, onde a dor é constante, onde a fome nos machuca, onde a doença nos traz sofrimento. E os momentos que o belo proporciona, a arte de uma música que nos toca, a arte da leitura de uma poesia, um texto, uma pintura, uma escultura, como Wesley muito bem falou, nos remete a uma vibração de alta intensidade, nos ligando assim ao mundo espiritual, aos espíritos. Muitas vezes algumas pessoas me perguntam como é que eu faço para elevar minhas vibrações. Vocês espíritas dizem assim: melhore suas vibrações, amplie suas vibrações. E às vezes as pessoas me perguntam o que isso significa. Significa justamente você ter um sentimento diferente, um pensamento diferente, elevar-se naquilo que você pensa, naquilo que você sente, naquilo que você projeta. Música causa isso em nós, causa sentimento. Poesia nos causa sentimento. A arte, através do cinema de um filme, nos causa sentimentos. Sentimentos que são, para nós, essa ampliação da vibração. E aí, você se desvincula das situações que lhe perturbam. E você auxilia também aqueles que estão ao seu redor, no plano espiritual, inclusive, a também sentirem essas vibrações e assim também mudarem a sua frequência, a sua faixa de pensamento. Por isso que nós estamos, e aí eu convido vocês a participar nas quintas-feiras, às 9 horas da noite, do Evangelho no Lar, virtual aqui através do Seridó Espírita, onde reúnem música, poesia, arte e reflexões do Evangelho. Nada melhor para elevar as nossas vibrações, para estarmos em conjunto nesse rol de sentimentos, dessas vibrações em uníssono, elevando os nossos pensamentos a Deus através de poesia, de arte, de reflexões e nos conectando assim ao que tem de melhor na espiritualidade. Então, junte-se a nós na quinta-feira para isso, para participar desses momentos. E aí eu gostaria de trazer para vocês aqui também uma poesia de Parnaso, de Além Túmulo, que é uma poesia de Casimiro Cunha, uma das que mais me toca. Igor, que está participando também, através do chat, tenho certeza que o toca também, que é a poesia Espiritismo. Trata muito do nosso dia a dia, do significado do Espiritismo para todos nós. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita
do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Essa é uma poesia que nos toca de forma profunda, pois diz muito bem o que é o Espiritismo em nossas vidas, como Cíntia coloca, norteia, é o nosso norte, que nos auxilia a estarmos, inclusive, aqui. Eu gostaria de falar um pouco ainda sobre a música, né? Aqui atrás tem o violão. E é algo que, de um tempo para cá, foi capaz também de modificar muito da minha própria vida. Retomando o que eu vinha falando do início, é importante que você, que eu, que nós, a gente valorize a arte, a boa arte, a arte espírita também. Para que a gente possa colocar como semente dentro de mim, dentro das crianças, nas próximas gerações, os conceitos, os sentimentos que são plantados através de cada uma poesia que tem no Parnaso, que tem em outros livros, trazidos por Alta de Souza, Henrique Castriciano, como Adriano muito bem citou, para que a gente possa ouvir, ler, sentir, e isso fazer parte do nosso ser, para que a gente possa colocar em prática sem nem perceber. E aí sim, isso passa a fazer parte da nossa existência. Deixo agora, trago os meninos de volta, para que a gente possa entrar no momento de bate-papo e discussão. Fique você, do outro lado, muito à vontade para colocar suas perguntas, suas contribuições e seus comentários. E enquanto isso, nesse retorno que vamos aqui fazer, para também trazer arte, eu vou colocar para vocês aqui mais dois vídeos, duas músicas. Começamos com Adriano Gomes, e agora eu vou apresentar para vocês um vídeo nosso da música mais recente, Oração Matinal, que é uma poesia de João de Deus. E em seguida, Encontrarás Deus, que é a música de Wesley, poesia de Henrique Castriciano. Querido Mestre, doce Jesus, guia meus passos em tua luz, eterno amigo da perfeição, guarda contigo meu coração. Pai de amor e caridade, que sois a terna clemência e de todas as criaturas carinhosa providência, que os homens todos vos amem, que vos possam compreender, pois tendo ouvidos não ouvem e vendo não querem ver. Querido Mestre, doce Jesus, guia meus passos em tua luz, eterno amigo da perfeição, guarda contigo meu coração, eterno amigo da perfeição, guarda contigo meu coração. Querido Mestre, doce Jesus, guia meus passos em tua luz. Querido Mestre, doce Jesus,
guia meus passos em tua luz. Encontrarás Deus por onde fores, pelos trajetos que alicerçam tua vida. No campo todo enfeitado de flores, na suave canção da despedida, no coração encoberto de amores, nas lágrimas de alma agradecida, no universo de infinitos resplendores, na natureza de encantos revestida. É certo que encontrarás Deus entre aqueles peregrinos e ateus que procuram a resposta por verdade, desde o ser mais bruto e ignorante. Deus é a presença incessante no pensamento, na razão, na eternidade. É certo que encontrarás Deus entre aqueles peregrinos e ateus que procuram a resposta por verdade, desde o ser mais bruto e ignorante. Deus é a presença incessante no pensamento, na razão, na eternidade. Olha só. Então, a arte é isso, né? A gente vai fazendo arte aos pouquinhos. Adriano, que tem os seus livros infantis, outros livros também, mas fala aqui do livro infantil porque é um que impactou aqui a nossa família ao conhecer Dino. Então vamos lá, vamos trazer as perguntas do público, fiquem à vontade, tá? Clara Moniz já começou aqui com as perguntas e eu vou deixar primeiro aqui a resposta para Adriano, mas ela faz para nós três, né? Ela pergunta, Alisson, Wesley e Adriano, vocês acham que a arte pode ser considerada uma necessidade humana nesse processo de aprimoramento do ser? Quer começar, Wesley? Ou você mesmo, Alisson? Quer responder? Wesley? Pode ser. Eu começo? Wesley? Olha, Wesley? Adriano. Então tá. Olha, Clara, é o seguinte, é uma necessidade, sim. É uma necessidade e uma decorrência natural. Porque como a arte sensibiliza o ser humano e como a sensibilização o eleva espiritualmente, então eu não vejo muita dissociação entre arte e elevação espiritual. Porque nós somos seres de arte. Então, muita gente poderia perguntar, tá certo, mas os três estão falando aí em poesia, em literatura, que é a arte da escrita, né? Então, até mesmo uma canção, que também é decorrente de uma música escrita, né? De um texto. E aqueles e aquelas que não conseguem ler por força do analfabetismo, por serem iletrados? Como é que fica a situação? Vocês não pensaram nisso? Por exemplo, no Brasil nós temos 9% da população brasileira são de analfabetos reais. E um detalhe, analfabetos funcionais, ou seja,
aqueles que sabem ler e escrever, mas que não conseguem interpretar um texto em profundidade. Pessoal, quase 50% da população, quase a metade da população, que diante de um texto mais difícil, né, não consegue entender, não consegue atribuir sentido. Pois bem, não podemos desconsiderar que a arte não é só a arte erudita aqui que nós estamos falando. Temos a arte popular também, que não é menos importante. As duas formas de expressão artística são altamente importantes e, da mesma forma, sensibiliza, alcança o ser humano. Gente, a expressão do mestre Vitalino, em Pernambuco, com a construção lá do barro, né? Os mamulengueiros, aí que é muito forte a arte oral, da expressão oral, muito forte aí no Seridó, sabe? Claro que sensibiliza da mesma forma. Então, é uma necessidade para o ser humano? É uma necessidade porque é uma decorrência natural. Então, assim a gente vai se elevando naturalmente por conta dessa conexão, que é uma conexão rotineira, diária. Nós estamos em contato constante. Isso, né? É um processo de aprimoramento do ser. A gente encontra nos primórdios do ser humano as mais variadas artes, as artes rupestres, por exemplo, né? E a gente vai vendo esse aprimoramento durante toda a evolução material humana. E o que pensar da evolução do espírito? Wesley? Eu achei interessante, Adriano, fazer essa referência à cultura popular, à arte do povo. Também existe a arte erudita, não é? A arte que também é estudada, é aprofundada nas academias, pelas pessoas que se debruçam sobre o conhecimento ajuntado através dos séculos. E interessante notar que nesse papel da literatura, por exemplo, nós partimos da literatura oral para a literatura impressa, não é? Para a literatura colocada no papel, no papiro. E aí, nisso que Adriano falou, é interessante a força da poesia, por exemplo, em Patativa do Assaré, que foi um dos maiores poetas brasileiros, e ele captava a sua literatura não de outros livros, mas do livro da natureza. E tem um poema que ele diz assim: o Nordeste é poesia. Deus, quando fez o mundo, fez tudo com primazia, formando o céu e a terra, cobertos com fantasia. Para o sul deu a riqueza, para o Planalto a beleza, para o Nordeste a poesia. Vejam só, incrível, né? Uma métrica perfeita, um conteúdo muito bem conectado, lindo, a fluidez do poema, sem precisar parar para respirar. Ele tem fluxo, ele tem rima, ele tem a rima interna, que é o que nós também citamos quando estamos falando, por exemplo, de poesia branca e livre no sentido de sem rima e sem métrica, não é? E aí o conteúdo é o que se sobrepuja, na verdade, que realmente o que nos interessa, né? Ou seja, o conteúdo. E aí, na arte espírita, na literatura espírita, a gente também tem esse conteúdo como principal. Ele inclusive, sobrepuja essa forma. E na pergunta de Clara, eu estava lembrando também desse processo de crescimento espiritual dos seres, no qual envolve também o desenvolvimento da linguagem e o desenvolvimento da sensibilidade artística. Então, se nós repararmos bem nos estudos históricos, por exemplo, de 40 mil anos para cá, o homem começou a desenvolver a sua linguagem. Junto com isso, absolutamente de uma forma simétrica, simultânea, ele foi desenvolvendo rudimentos de arte. E aí fazia a flauta do bambu, a flauta de ossos de animais, os tambores feitos de peles de animais. E aí ele vai desenvolvendo a linguagem, a música. Nesses 40 mil anos para cá, a música veio se aprimorando, a forma de cantar
as pinturas rupestres, que hoje se transformaram em quadros, né? E aí todos esses tipos de expressões. Realmente é uma necessidade. Então, a poesia nasceu junto com a linguagem, por exemplo, né? E essa linguagem oral, depois colocada no papel, depois popularizada. Para nós termos uma ideia, essa popularização da linguagem escrita é recentíssima, não é? Então, há apenas 400, 500 anos, por exemplo, Gutenberg inventou a imprensa, né? Lá onde ele conseguia fazer de uma forma um tanto quanto mecanizada a produção de textos ali, quando antes você só tinha texto em pergaminhos, em papiros, né? E pessoas que transcreviam, devia ser muito rico esses livros, né, da antiguidade, eram todos escritos. E os monges nos monastérios criavam cópias que eram escritas à mão, né? Devia ser lindo esses livros, né? E era um trabalho muito minucioso, muito precioso. E daí a maioria da população não tinha nem acesso a essa literatura. E hoje nós temos esse acesso amplo, né? Que possamos beber dessas fontes inesgotáveis. Wesley, você tinha até posto no chat interno, referente a comentar o comentário de Igor. Né? Fique à vontade para iniciar. Isso, que aconteceu mais uma coincidência, mais uma coincidência que não é coincidência. Eu estou aqui com um livro, muitos espíritas talvez nem saibam, não sei vocês meninos, saiu aqui um livro chamado Número Infinito. Esse livro é recentíssimo. Esse é um livro do ano 2016, onde a editora C pegou 16 livros de Chico Xavier, onde continham poemas de Augusto dos Anjos, e juntou num único livro, que eu ganhei de presente do meu amigo França. Esse livro, Adriane Alisson e pessoal de casa, a editora, através de um trabalho de dois amigos, juntou todos esses poemas de Chico que estavam espalhados em 16 livros, psicografias desde o ano 1932, que é o Parnaso, até 1993. Diga aí a pesquisa de campo, não é? Não são nos livros virtuais, não, né? É uma pesquisa que tem que ser feita, a Adriano sabe muito bem disso, como professor. Direto na fonte, você vai colocar cada vírgula que está ali, não é? E aí foi uma pesquisa hercúlea em todos esses livros do Chico. Só para citar alguns aqui, o último, em 93, chamado Mandato de Amor. Aí outros livros, Através do Tempo, Antologia dos Imortais, Relicário de Luz, Vozes do Grande Além, Romaria da Graça, Palavras do Infinito, Lira Imortal. São 16 livros. E aí, nosso amigo Igor fez a referência ao poema Ego Sum. E eu queria ler ele aqui para nós. E aí, Augusto dos Anjos, através de Chico Xavier, nos diz assim: Ego Sum. Eu sou quem sou. Extremamente injusto seria, então, se não vos declarasse, se vos mentisse, se mistificasse, no anonimato, sendo eu o Augusto. Sou eu que, com intelecto de arbusto, jamais crie, e por mais que eu procurasse, quer com Darwin, quer com Haeckel, com Laplace, levantar-me do leito de Procusto. Sou eu, que a rota etérica transponho, com a rapidez fantástica do sonho, inexprimível nas termologias. O mesmo triste e estrábico produto, atramente a gemer a mágoa e o luto, nas mais contrárias idiosincrasias. Vejam só. E aí eu lembro de Chico Xavier dizendo, eu estava lá regando alho, fazendo uma rega de alho, e Augusto dos Anjos ditando os poemas, e eu não sabia nem quais eram as palavras que ele tinha, e ele dizia, presta atenção, rapaz, presta atenção nas palavras, e Chico dizia que nunca tinha nem visto, e depois ia colocar no papel.
Muito bem, essa é uma lembrança muito interessante dessa aqui, essa parte de Chico, né? Porque muitos dos poemas, inclusive esse que você leu, tem inúmeras palavras que eu também particularmente não conheço, né? Então imagina aí a questão da sensibilidade mediúnica para ouvir o ditado mesmo de palavras que, pelo menos nessa existência, não fazem parte do seu vocabulário de sentido, né? E você assim conseguir transcrever o ditado com a perfeição de uma palavra que você desconhece. Ô, Alisson, se vocês me permitem, eu queria também fazer uma abordagem a respeito da adjetivação espírita, não é? A arte espírita. O Wesley trouxe para a gente, de uma forma bastante clara, as considerações de Kardec quando ele falou da arte espírita. E falou, obviamente, com muita propriedade, né? Então, a arte espírita, essa adjetivação espírita, obviamente, é para atribuir, para dar uma conotação do caráter de divulgação da doutrina espírita, sabe? Então, por exemplo, nas nossas músicas, né, nos nossos poemas, estão dentro do contexto da arte espírita? Estão. Por quê? Porque tem esta função de divulgar a doutrina espírita através da arte e por meio dos princípios que sustentam, que regem e que dão o pilar da doutrina espírita. Certo? Agora, vamos ver, por exemplo, uma música como a de Roberto Carlos, né? Aquela Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Então, evoca a personalidade daquele que foi o ser mais extraordinário que passou pela Terra, conforme os espíritos dizem lá no livro dos espíritos, né? E também a outra de Roberto Carlos, quando o homem, né? Um certo dia, um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. É espírita? Não é espírita porque, na verdade, é uma linha demarcatória, sabe, pessoal? É uma linha demarcatória entre o que é espírita e o que não é espírita, mas presta ao serviço da divulgação espírita. É claro que uma música como essa, O Homem, tem aí ao seu favor, né, pelo fato de ser Roberto Carlos, o rei da MPB no Brasil e até muito conhecido fora do país, tem ao seu favor a toda uma estrutura de divulgação, de marketing, diferentemente da divulgação considerada dita espírita. Porque qual é a emissora de rádio, se ela não é espírita? Qual é a emissora de rádio leiga, digamos assim, que vai querer, vamos lá, cantar uma música Súplica a Jesus, de Adriano Gomes? Não vão querer, pessoal. Essas emissoras não vão querer. Por quê? Porque essa música não dá audiência para eles. Entendeu? Para o grande público, ou então, como se diz, para a massa, né? Que é um conceito que vem desde a escola de Frankfurt, e dos teóricos da escola de Frankfurt da comunicação de massa. Então, é bom que se diga isso para que a gente entenda essas duas situações. Tá, Adriano, mas a gente pode cantar na casa espírita? Claro que sim. Porque essa, às vezes, até uma angústia muito grande, né? Quem é compositor, quem é músico, no caso aqui de Wesley, no caso de Alice, no caso de muita gente aí que está em casa, eu posso cantar, tem alguma impropriedade eu cantar uma música como O Homem, de Roberto Carlos? Claro que não, gente. Claro que não. Agora, a gente precisa ocupar os espaços, os nossos espaços, para divulgar também a música considerada música, digamos, eu não sei se eu posso utilizar essa palavra, genuinamente espírita. Por quê?
porque divulga os princípios básicos através da arte. E por quê? Porque também nós não temos ao nosso favor toda a estrutura de marketing, de divulgação e de comunicação midiática que esses grandes autores têm. Então, eu só queria pontuar isso aí, Alisson, para que não ficasse, não pairasse aí uma dúvida acerca das minhas considerações. Não, Adriano, você toca num ponto bem interessante, porque há essa questão que ela é muito mais midiática, porque tem a música gospel, né? Aí você tem os nichos da música gospel. E a gente tem a música que ela é construída por artistas que são espíritas, né? Houve até uma discussão muito interessante no grupo do Acervo Espírita, no grupo de WhatsApp, essa semana, ou semana passada, referente justamente a esse conceito, a essa ideia. Porque a arte ela está presente na vida, na experiência humana como um todo. Mas devido à situação naturalmente do meio da sociedade em que a gente vive, a gente acaba adjetivando, colocando como arte espírita. Porque a mensagem ela está dentro do conceito que é colocado pela doutrina espírita e feita por artistas que são espíritas, são artistas em primeiro, né? Tanto que tem vários que têm as suas obras, tanto de músicas espíritas, com conteúdo doutrinário, como Wesley, por exemplo, e que tem também a sua obra, as suas músicas com conteúdo regional, conteúdo de MPB, ou outro tipo de conteúdo. Então acaba sendo mais uma característica, para que o público entenda bem, do formato. Né? Ana Cristina, você falou de Roberto Carlos, Ana Cristina fala, inclusive, de Almissate, né? Cada ser carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Então a gente vê na cultura humana, né, músicas que, se fosse o artista espírita, como é o caso de Nando Cordel, a música também seria, né, encarada ou classificada dessa forma. Mas a arte ela vai além, na minha opinião, da adjetivação. Né? E a gente vai encontrar essa arte que toca os corações, toca o espírito. Né? Valdomiro fala, inclusive, aqui da arte que é feita de cordel também, e a gente tem o exemplo de Merlânio Maia, o poeta, Sim. que tem aí uma quantidade gigantesca, enorme de cordéis, que tem uma característica de falar sobre esse campo doutrinário, né, que faz parte do dia a dia de Merlânio, e ele traz para dentro do cordel, além do cordel mesmo tipicamente nordestino. Né? Clara também fala da arte mediúnica, não é? Clara Moniz está falando aqui da arte mediúnica e como se dá essa ligação de arte com a mediunidade. Eu achei interessante essa pergunta, não é? Muito interessante. Pode, se quiser responder então a pergunta, que eu passei batido aqui, eu não vi. Foi? Não, mas eu também não saberia responder com propriedade não, sabe? Olha, na perspectiva da arte espírita, temos também a arte mediúnica. Inclusive, Kardec fala sobre arte mediúnica. Então, como é que se dá essa ligação de arte e a mediunidade, né? Pessoal, é tão interessante porque os médiuns poetas, digamos, os médiuns que recebem poesias do plano espiritual, muitas vezes desconhecem a construção da estrutura de uma poesia, de um soneto, de um poema, e muitos falam que quando eles, né, os médiuns, as médiuns, se entregam à poesia, é quase que uma espécie de psicografia mecânica. É claro que aí há um registro, porque nada acontece do nada. Então, se Chico Xavier recebeu
tantos e tantos poemas, e sabedores que somos, de que Chico Xavier, na atual reencarnação, nessa última reencarnação dele, não teve contato com a literatura propriamente dita e com a poesia, seguramente, pessoal, toda a sua estrutura cognitiva, né, está aí, não vou falar no passado, está no seu espírito, né? No seu mundo espiritual, nessa organização espiritual. Então, certamente vem de outras e outras reencarnações. Então, é muito interessante a gente fazer essa conexão. Eu gostaria também, Alisson e Wesley, eu prometo encerrar minha participação aqui, que eu estou falando muito. Porque me ocorreu aqui, a gente já percorreu por vários tipos de manifestação artística, não é? Até o cordel agora, há pouco, a arte mediúnica, enfim, a arte plástica e tudo, né? Mas aqui a gente não pode se esquecer de uma expressão artística que é a música erudita, a música chamada música clássica, que é capaz de tocar a alma de qualquer criatura. Eu não saberia dizer assim de qualquer criatura, mas eu diria aquelas criaturas mais sensíveis, eu diria que sim. Por exemplo, só para citar os barrocos, Johann Sebastian Bach, de um lado, Handel, de outro. Pessoal, Johann Sebastian Bach, compôs essa música. Bach era evangélico, não é? Ele era protestante. Olha que música mais linda que ele compôs e que é conhecidíssima na história. Jesus, a alegria dos homens. Olha só, pessoal, ou ouçam, no caso aí, ó. Olha que coisa fabulosa. Isso eleva o nosso espírito, gente. Então, eu não poderia encerrar sem citar o querido Bach, Johann Sebastian Bach, que para mim foi e continua sendo o maior compositor da história, para mim particularmente, né? Então, quando se ouve uma música dessa, né, uma melodia dessa, uma composição dessa, nós temos aquela impressão de que nós estamos fazendo uma ponte com o plano espiritual, gente. Certamente, quando a gente está num momento mais triste, mais assim, para baixo, a gente precisa elevar nossa sintonia para que a gente não afunde cada vez mais, para que a gente não entregue cada vez mais os nossos sentimentos já degradados pela depressão, pela tristeza, pela melancolia. Aí o que é que a gente faz? Vai orar. A gente vai tentar elevar a nossa vibração. E aí uma música como essa de Johann Sebastian Bach, pessoal, e pensar em Jesus num momento como esse, pensar nos espíritos, pedir à espiritualidade que nos abençoe. Gente, tem tudo a ver com a doutrina espírita. Wesley, vi que você está com o violão aí em mãos. Adriano falou aí, eu estava dedilhando aqui.
voz chega forte e clara, toca meu ser, aquece, ilumina todo meu viver. Acordo, abro os olhos, as violetas estão em flor. Teu amor me renova, me levas aonde for. Livre saio a cantar, encontro enfim tua luz. Não quero jamais te perder, meu querido e amado Jesus. Solto, nada quero, Deus é e basta. Nada tenho, nada sou, Deus é e basta. Deus é, Deus é e basta. Nada te perturbe, nada te espante, a paciência tudo alcança. Deus não muda, Deus permanece. Deus é e basta. Lindo, lindo, Wesley. Eu gostaria de trazer aqui mais uma contribuição antes da gente caminhar aqui para a nossa finalização, que é de Valdomiro. Ele traz aqui uma questão e em seguida ele também traz a resposta. A inspiração que Roberto Carlos teve não pode ser considerada uma inspiração de luz espiritual. E em seguida ele traz também: ele nos capacita para expressar o amor e luz e a arte e uma face do espírito que fala na poesia que a alma precisa para saborear e sintetizar o conhecimento infinito. Né? E era anterior que eu ia ler, mas apareceu outra aqui de cara, acabei mostrando essa. Se todos somos espíritos e pensando nesse prisma, nós não somos todos canais de arte em toda a sua plenitude espiritual, acho que não importa em que credo eu siga, e sim a inspiração espiritual. E eu queria fazer um comentário sobre essa questão que Valdomiro coloca, né? Porque realmente a gente denomina ainda naquele campo de arte espírita, mas toda arte ela sofre essa influência espiritual, a gente sabe, não vamos duvidar disso. E a questão da influenciação, ela não permeia somente aqueles que professam o espiritismo, mas todo e qualquer ser humano, nos seus mais diversos campos de atividade, eles são influenciados pelo plano espiritual. Seja o cientista que faz uma pesquisa e descobre, faz uma descoberta, né? Seja um profissional da saúde que naquele momento ali encontra o diagnóstico, a solução, seja a arte através da música, através de poesia, através de um conto, da escrita, de uma contação de história, nós somos influenciados a todo momento, né? Então, o que é belo, e inclusive que a gente talvez em algumas pessoas não ache o belo, que é interessante esse contexto, mas dá uma palestra filosófica sobre o que é e o que não é belo, né? E é belo, é influenciado, é arte. Né? Então, acho que isso tem o conceito. A Eline fecha aqui com um comentário também. Acredito que, independente de ser música espírita ou não, se tem o poder de tocar o nosso coração, é arte. Então, devolvo aqui as palavras para Adriano, para suas considerações finais, e o Wesley, para em seguida a gente caminhar para o encerramento. Queridos, queridas, eu só tenho a agradecer mais uma vez ao Seridó Espírita, esta turma maravilhosa, que já é extensão da minha própria casa,
E é sempre uma alegria participar ao lado de Wesley, Alisson, com quem eu aprendo diariamente e a todos os instantes. Então, muito obrigado, meus queridos e queridas, a vocês em casa, por terem dedicado esse tempinho de atenção a todos nós. Um forte beijo e fiquem com Deus. O Wesley caiu. Acho que ele apertou no botão errado, ele deve estar já voltando. Então, enquanto ele retorna, eu vou fazer aqui as minhas considerações referente ao final desse nosso café, né? Então, vou fazer, Wesley, minhas considerações e passo novamente para você, né? Eu agradeço aqui a oportunidade de estar aqui junto na telinha, ora como mediador, ora como participante, com o Adriano, que é um amigo muito querido do meu coração, né? É um verdadeiro irmão que a gente se conhece há pouco tempo, mas tem uma ligação muito forte. A Wesley Gama, que aí já é de longa data, de década, né? Que também é um irmão muito próximo, que é sempre um prazer, um carinho estar trabalhando aqui junto com ele em prol da doutrina espírita. E a você também que se encontra aí do outro lado, sempre participando conosco do café, vibrando em conjunto, nos vários programas do Seridó Espírita. Para mim é sempre uma alegria estar aqui com você. Antes de passar a palavra para o Wesley, porque ele vai concluir e a gente vai encerrar o café, eu gostaria de fazer um convite a você que nos assiste para sábado estar conosco à tarde no evento do ERESP, que a gente vai estar transmitindo uma palestra de Haroldo Dutra. E à noite teremos exclusivamente no canal Seridó Espírita uma conversa, um bate-papo, uma palestra também com Jacobson Trovão sobre mediunidade. Então, sábado agora é um dia especial para a gente participar aqui de várias atividades no Seridó Espírita e você é nosso convidado. Wesley? Muito bem. Como falamos aqui de literatura e música, eu vou fazer um trechinho de uma composição que é a partir de um poema do amigo Antônio Francisco de Mossoró. E tem a ver também com esses três amigos aqui, com esses dois amigos. Para nós sermos amigos de verdade, precisamos amar e querer bem, repartir nosso pão pela metade, dividir nossos sonhos com alguém, plantar uma semente de amizade no jardim onde nasce a solidão, e dizer no ouvido do ermitão: plante um pé de amizade em sua horta. A amizade é a chave que abre a porta do castelo onde mora o coração. A amizade é a chave que abre a porta do castelo onde mora o coração.